Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre fenômenos climáticos. Mas antes disso, eu tenho um recadinho para você. Como que vão seus estudos? Está estudando direitinho o local que você estuda? Está bem iluminado, com pouco barulho? Você está sentado direitinho? Tudo isso vai influenciar nos seus estudos. Se o ambiente, a sala, o seu quarto for muito escuro, você não vai enxergar o seu material e não vai ver nada na tela. Se tiver muito barulho, o irmãozinho chorando, rádio ligado, bateção de panela, não vai ouvir minha voz. E se você estiver sentado todo torto, largado no sofá ou deitado na cama, vai doer suas costas. E aí você não vai prestar atenção. Então, sentar direitinho o seu material em cima de uma mesa, de uma escrivaninha, em um ambiente bem iluminado, com a luz artificial ou a cortina aberta e com poucos ruídos, vai ser sucesso para os seus estudos. Além disso, não esqueça de registrar no seu caderno tudo aquilo que você julgar importante. O objetivo da aula é conhecer e conscientizar-se sobre algumas modificações atmosféricas provocadas pela interferência humana no ambiente. Então nós, quanto seres humanos, nós interferimos, nós influenciamos o meio ambiente. Mas por que nós influenciamos? Por que nós interferimos? Quais são essas consequências e como nós podemos minimizar, diminuir, reverter essas situações? E para isso eu trago essa imagem para vocês. Claro que essa imagem não é verdadeira, foi feito pelo computador. É para chocar? Talvez. Repare bem nessa imagem. E agora? O que a Terra está querendo nos dizer? Olhe bem essa imagem, veja a pergunta, eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. Então, olhando bem para essa imagem, o que nós observamos? Realmente é o nosso planeta. E o que está acontecendo com esse planeta? Pensa numa bola de sorvete. Não parece que ele está derretendo? O nosso planeta não está derretendo? Então, temos a intenção, a noção que aqui em cima está bem quente, está avermelhado, está sendo até uma fumacinha. E aqui embaixo, derretendo como se fosse um sorvete. Mostra que a temperatura do nosso planeta está aumentando. É lógico que o nosso planeta não vai derreter desta maneira. É só uma imagem para mostrar uma situação. Então, quando eu pergunto o que a Terra está querendo nos dizer? Opa, alguma coisa está acontecendo. Algumas ações devem ser tomadas para que isso pare de acontecer e diminua. Então, nossas ações diretamente influenciam o nosso planeta. Na água, no ar, no solo, nas plantas, nos animais. E se nós não pararmos com essas atitudes, mais disso vai acontecer. Então, o próprio planeta nos diz, ele dá sinais, nos dá alerta do que está acontecendo para a gente ter uma noção de parar e reverter essa situação. Então, as mudanças climáticas referem-se às mudanças do clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias das suas partes. Então, aqui, por exemplo, nós temos a imagem de uma determinada região que parece que não está chovendo há muito tempo. Dê uma olhada no solo. Tá bem de pertinho. Ele está todo rachado. Está muito seco. Claro que nós temos regiões do nosso planeta que não chovem com grande frequência, que chove muito pouco.
e que é uma região muito seca, que o solo é seco. Mas também nós temos conhecimento que nos últimos tempos, nos últimos anos, algumas regiões tiveram esse processo acelerado. Não era assim. E acabaram se tornando. Então, são mudanças climáticas. Mudou o que era, mudou o clima daquela região. E tem a influência dos seres humanos. O aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta. Então, nós temos no nosso planeta uma camada que envolve o nosso planeta. A luz do Sol, a luminosidade do Sol, o calor do Sol, a energia do Sol chega ao nosso planeta, vem até a superfície e reflete e volta para o espaço. Uma parte fica aqui no nosso planeta. É o famoso efeito estufa. Então, assim que a vida existe no nosso planeta, com esse calor que é retido. Porém, o homem conseguiu intensificar esse efeito, causando o aquecimento global. Então, esse efeito é um fenômeno natural, e a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Algumas pessoas acreditam que o efeito estufa é um efeito causado pelos seres humanos das nossas ações. Não, nós intensificamos esse efeito. E é muito importante para a Terra esse efeito, pois ele permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação ela é prejudicial. Repare bem na imagem. Então, nós temos o nosso planeta, nós temos uma camada que envolve e chega do espaço. A luminosidade, os raios de sol e a energia do sol rebatem na superfície e uma parte volta para o espaço e outra parte fica no nosso planeta. Por isso nós temos um clima adequado para a vida na Terra. O efeito estufa acontece, pois, na nossa atmosfera há a presença de alguns gases, chamados gases de efeito estufa, que garantem que parte do calor que chega ao planeta fique retido. Então, lembra aquela camada que eu falei que envolve o nosso planeta? É a atmosfera. Então, nessa atmosfera eu tenho um conjunto de gases e alguns deles conseguem segurar esse calor do Sol. O aumento desses gases leva a uma maior retenção de calor e, portanto, aumenta a temperatura. Então, quando nós falamos dessa intensificação, é porque nós já temos uma quantidade de gases da nossa atividade diária. Por exemplo, as fábricas, produzir materiais, criação de animais, agricultura, os meios de transporte, caminhão, carro, moto, vão liberar alguns gases e vão para a atmosfera. Vai ter um aumento desses gases. Se um pouco desses gases já seguram o calor, imagine aumentar esses gases. Mais gases, em maior quantidade, vai aumentar a quantidade de calor retido. Então, o efeito estufa vai ficar intensificado, vai aumentar a temperatura do nosso planeta. Aí é o famoso aumento da temperatura, tá? Então, aqui a gente tem a imagem mostrando novamente esse fenômeno natural que acontece do efeito estufa. As mudanças climáticas geram uma série de consequências ambientais graves. Uma dessas consequências do aumento da temperatura é o aumento do nível dos oceanos, que ocorre em virtude do degelo das geleiras. Isso pode resultar na inundação e na submersão de áreas costeiras. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, nós temos um grande bloco de gelo. E ele está se fragmentando, ele está derretendo. Então, com o aumento da temperatura, eu tenho intensificação do efeito estufa, aumentou a temperatura do nosso planeta. Se eu aumento a temperatura, eu vou fazer com que o gelo que está no estado sólido passe para o estado líquido. Porque eu estou aumentando a temperatura do planeta como um todo, em todas as regiões, inclusive nas localidades onde eu tenho grande quantidade de gelo, Polo Norte e Polo Sul. Esse gelo derretendo vai se tornar líquido, vai fazer parte dos oceanos.
Vai o quê? Aumentar o nível do mar e vai influenciar as regiões aonde tem contato com os oceanos, as regiões costeiras. Primeira atividade. O aquecimento global, então, é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do nosso planeta. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural do planeta? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Sentiu dificuldade nessa atividade? Não? Mas se sentiu, vou te dar uma dica. Toda vez que você tiver uma atividade, e não importa se for ciências, vale para outras disciplinas, faça muito bem a leitura do enunciado. Quando você lê direitinho, ele vai te contar algumas palavras, alguns termos que vão te ajudar na resolução dessa atividade. Então, o aquecimento global, estamos falando dele. É um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Então percebam que nessa parte do enunciado ele contou o que nós vamos trabalhar, aquecimento global, e disse o que significa. Aquecimento global é o aumento da temperatura média do nosso planeta, ok? Ele é uma consequência da intensificação. Então, o fenômeno aquecimento global é algo que foi intensificado, aumentou. Tem um processo natural que recebe um nome. Qual é o nome? O aquecimento global acontece quando a quantidade de gases de efeito estufa aumenta, intensificando esse processo natural e ocasionando o aumento da temperatura do nosso planeta. Então nós temos um fenômeno natural,
que é o efeito estufa. Nós temos gases que fazem a retenção do calor do Sol, que é muito importante para o nosso planeta. Porém, com as nossas ações, intensificou, aumentou a quantidade desses gases. Mais calor ficou retido, aumentou a temperatura. Diversos animais e plantas, tanto espécies terrestres como aquáticas, serão diretamente afetados pelas mudanças climáticas, que podem causar mudanças no seu habitat. Então, veja como modificar esse clima vai afetar diretamente os seres vivos daquela região. Isso gerará o quê? A extinção de uma grande quantidade de espécies, diminuindo assim a sua biodiversidade. Vamos pegar o exemplo lá do Polo Norte, por exemplo. Se eu tenho aumento da temperatura, eu tenho degelo do gelo, né? Então ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Repare bem nessa imagem, como está o aspecto desse urso. Ele está muito magro. Então nós percebemos que quando nós modificamos, tem essa mudança climática, o urso aqui ele perdeu muita área de gelo, aonde ele teria locais para deslocar, parar, descansar. Aqui, com maior quantidade de água, ele tem que nadar muito mais para buscar o seu alimento. Então ele não encontra o alimento, ele tem um gasto de energia maior. Então veja como influencia a sua vida, podendo causar até extinção desse animal, por falta de alimento. E não é só no Polo Norte, em outras regiões. As altas temperaturas também podem, causar grandes secas, que afetarão ativamente a nossa agricultura, ocasionando diversos problemas em relação à produção de alimentos e até a falta de alimentos que vai chegar na nossa mesa. Então, na imagem tanto da esquerda quanto da direita, a gente percebe a seca. Então, aqui, árvores sem folhas, retorcidas. Na imagem da direita, aqui a gente percebe que já são alimentos. Se não chove suficientemente para fazer o desenvolvimento da semente, ela não vai germinar. Embora possa ser que ela germine e comece a se desenvolver, o fruto, o grão não se desenvolva. Então pode não ter uma quantidade de alimento para ser consumido pela falta da água que faz parte do processo de desenvolvimento dessa planta. Além de afetar a agricultura, a seca então também pode estar relacionada com o aumento de focos de incêndios e com a escassez de água. Esse último problema pode levar parte da população a sofrer com baixa disponibilidade de água potável e pode gerar competição para este recurso. Então repare na primeira imagem. Se nós temos seca, falta de chuvas, o ambiente está muito seco. Qualquer fagulha, qualquer questões associadas a fogo pode se espalhar com uma grande facilidade. E o homem não conseguirá controlar. Ou se ele consegue controlar, vai demorar muitos dias, semanas. E durante esse período vai estar pegando fogo, espécies animais e vegetais vão ser influenciadas por esse fogo. Animais podem ser mortos pelo fogo, aqueles que não conseguirem fugir. Aqueles que ficarem podem ter suas patinhas danificadas, queimadas, seus pelos, seus olhos, e ele pode ficar um animal que, embora vivo, ele pode ter seus problemas. E as espécies vegetais? Então muitas árvores vão ser destruídas, suas sementes, seus frutos e aqueles alimentos que os animais iam consumir. E a casa desses animais? Então as plantas são importantes, pois servem de moradia e de alimento para esses animais. E na segunda imagem, falta de chuva, vai ter pouca água para o nosso consumo. Então vai fazer falta usar a água com sabedoria. Enquanto algumas áreas enfrentarão seca extrema, em outras regiões pode ter um aumento exagerado de chuvas. Isso pode causar problemas como inundações, como na primeira imagem, e deslizamento de terras, como na segunda imagem.
problemas sociais muito atuais nos grandes centros urbanos. E a segunda atividade diz assim: quais são as causas relacionadas à extinção dos animais pela ação do homem e as não naturais? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos! Vamos dar uma olhada na resposta esperada? Então, dentre as causas não naturais de extinção estão as atividades do homem, como a alteração do habitat dos animais para a exploração de uma determinada região, como a construção de uma hidrelétrica, resíduos sem tratamento, alguns jogados nas fontes de água, desmatamento, entre outros. Veja como nós impactamos o ambiente e diretamente afeta os animais. O que vimos na aula? Algumas modificações atmosféricas provocadas pela interferência humana no ambiente. Nessa aula, nós falamos de fenômenos climáticos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!